Oi, eu sou o Leonardo Cobos. Hoje eu vou estar falando Wi-Fi ou cabo, né? O que é melhor aí no jogatina online. Eu tenho 6 anos de experiência com tecnologia da informação, trabalho na área, então eu vou poder dar uma opinião um pouquinho mais técnica aí, vou estar explicando algumas coisas. Apesar de estar falando de cabo, Wi-Fi no geral, eu vou estar focando um pouco aqui no jogo do Dissidia, né? Que é o que eu tenho jogado. E também tentar explicar por que tem tanto lag no jogo, por que é uma merda, ou por que é bom, e tentar discutir um pouco as situações que o jogo tem de questão de lag, e acho que se aplica a muitos outros jogos que utilizam a mesma tecnologia, o mesmo conceito. Então, tipo, para começar, já vou dizer de cara, joguem no cabo sempre vai ser melhor, não tem nem o que discutir. Eu vou estar deixando aqui embaixo alguns links bem legais da Riot, dando um parecer técnico dela sobre players que jogam no Wi-Fi, jogam no cabo. E tem até uns gráficos bem interessantes que mostram que players alto-levels jogam no cabo, umas análises que nem eu tinha me cogitado fazer. E também eu estou deixando alguns outros links aqui de algumas coisas que eu vou estar falando durante o vídeo, na minha explicação daí. Por que o Wi-Fi ou cabo é ruim ou melhor? Esse cara aqui, ele desenvolveu um equipamentozinho aqui, ó, que a gente pode, ele meio que monitora a intensidade do sinal com essa luzinha aí, tá vendo? Fica verde, azul, vermelho. Não lembro certinho agora qual que é cada um, né? Mas como é que vocês podem ver aí, ele tá brincando um pouquinho, né? E o que ele fez, né? Ele acabou mapeando numa sala sem praticamente nenhuma interferência, como vocês podem ver aqui, né? A gente está vendo aqui que ele está numa sala e não tem nada, não tem nenhum objeto, alguma coisa. Ele está gravando nessa câmera, né? E aí essa bolinha aqui é o que vai sair na câmera e ele fez o computador ler essa imagem, né? Então ficou mais ou menos assim, né? Eu não lembro agora se vermelho é pior, azul é melhor, mas tem um esquema aqui. E aí tem mais algum esquema aqui e olha só, ele chegou nos gráficos bem loucos. No caso aqui ele botou uma máquina para fazer a filmagem e monitorar o Wi-Fi, eu acho. É isso aí. Ele queria uma gravação mais precisa. E aí ele montou depois um gráfico 3D da parada usando uma ferramentinha lá de código e tal. E é isso que eu queria dizer para vocês. Esse gráfico aqui, se eu não me engano, cada ponto verde é uma intensidade de sinal. Como vocês podem ver, tem buracos nesse gráfico aqui. E aí é isso que eu quero dizer. Não é porque o Wi-Fi está do lado do teu play ou está na sala e não tem ninguém na frente que o sinal vai funcionar bem. Como vocês podem ver que o cara está numa sala que não tem nada na frente dele, ó, não tem nada na frente dele e ainda assim o sinal oscila. E assim, essa oscilação, esse buraquinho que acontece aqui no gráfico, o computador vai ter que reenviar e vai passar por todo aquele processo de comunicação que tem que levar esse dado até a outra máquina. Então, tipo assim, isso aqui no jogo de luta que precisa de uma resposta muito rápida, acaba ficando lento. Você começa a sentir no jogo e começa a atrapalhar todo mundo. Aqui tem um outro exemplo também das camadinhas. Então, é essa a ideia que a gente tem que ter do Wi-Fi. E no cabo a gente não tem esse cenário porque o pacote vai toda hora. Então, tenha em mente, não é porque o Wi-Fi está do lado do seu computador que vai estar rápido. Ah, mas por que acontece isso? Por que o Wi-Fi não é tão preciso? Ele não é porque, apesar de ser ele é uma onda, ele roda numa frequência, e o que pode ser esses buracos, né? Como ele tem uma frequência, um micro-ondas na tua casa pode estar atrapalhando o Wi-Fi do vizinho. Se roda na mesma frequência que o teu Wi-Fi, ele pode atrapalhar o teu Wi-Fi, mesmo sendo outra senha, outro usuário, ele acaba atrapalhando, porque é uma onda. A física não permite duas coisas estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, então as coisas vão começar a se colidir e vai começar a ter perda de pacotes. Por incrível que pareça, tá? Pode ser que o Sol está num dia soltando rajadas solares, explodindo lá, vaporando hidrogênio, sei lá o que ele está queimando, e esses raios que vêm do universo vão interferir o teu Wi-Fi, mesmo porque os raios cósmicos, o que vem do universo, ele atravessa as paredes, telhado, ele vai entrar na tua casa, não tem? E aí você pode estar interferindo no teu Wi-Fi. Então, se você quer ter uma experiência melhor de jogo, eu recomendo fortemente que você dê uma lida nos artigos, nos links, mas que você pare de usar o Wi-Fi porque vai fazer um bem para você e para os seus amiguinhos também, né? O Dissidia, ele, no caso, falando do jogo, ele é implementado em P2P, né? Eu vou estar tentando explicar um pouquinho aqui o que é o P2P
e para a gente ter uma noção da complexidade que é a parada ou não. E ele é implementado em P2P também porque é caro manter um servidor exige ter uma máquina lá ligada 24 horas por dia, consumindo energia. Essas máquinas geralmente são máquinas com muita memória RAM, muitos processadores, gastam muita energia, então vocês podem imaginar a dificuldade que tem aí. E P2P é muito mais barato porque só exige a tua máquina, a máquina do cara, e vocês se virem entre vocês. Além de ser, às vezes, até um pouco mais rápido, porque se o servidor às vezes acaba ficando congestionado, ou seja, tem muitos acessos, ele fica lento e aí vai todo mundo ficar lento, né? No caso do P2P, se você está com lag, outra partida, outro lobby pode não estar com lag. Então sempre tem uns prós e uns contras, né? A gente não pode sair chegando e xingando tudo, porque tudo na computação respeita as leis da física, respeita um monte de coisa, né? Então a gente tem que sempre ter um bom senso e tentar entender o que está acontecendo e fazer a nossa parte para tentar melhorar, né? Nesse caso é botando o cabo, né? Botando o cabo e tendo uma internet legal, né? Falando um pouco do que o cara precisa para jogar, se tem que ter uma internet muito rápida ou muito devagar, eu acredito que o cara tem que ter uma internet ali de no mínimo 15 MB aqui no Brasil, tá? Dá para jogar com uma de 5? Dá, mas assim, vai ficar um pouquinho ruim e não pode ter ninguém na tua casa usando a internet para qualquer outra coisa, seja um Facebook, principalmente um Netflix, vendo um vídeo, cara, não pode. Você tem que estar usando a internet sozinho para poder usufruir potencialmente desse 100% desses 5 MB, né? E ainda assim não vai ficar bom, tá? Vai dar uma travadinha, não é uma experiência muito legal. 15 MB, se for só para você, vai dar, não tem? Só que com 15 MB, se alguém estiver vendo Netflix, se alguém estiver vendo um vídeo no YouTube, vai travar, vai ficar lento, você vai ter uma experiência ruim, né? Então aí, ó, 30 MB para cima, aí 60 MB para que tu possa jogar, tua tia, tua mãe possa acessar o Netflix e você possa ter uma experiência legal, né? Isso falando do Dissidia, né? Falando de outro jogo, aí são outras variáveis, estou falando um pouco de experiência pessoal, né? Testei com 5, testei com 15, testei com 60, então hoje eu jogo com 60, pode ter gente pendurada no Netflix e não atrapalha a jogatina, né? Lógico, né? Se for jogar uma partida séria e é sempre ideal que tu tenha internet só pra ti, né? Conversa com a tua família, tua parada, para não atrapalhar a tua jogatina nem a experiência de todo mundo, né? Então, o que a gente tiver ao nosso alcance para fazer para melhorar, a gente tem que estar aí trabalhando e fazendo, né? E agora eu vou estar explicando um pouquinho aí do esquema do P2P aí. Para começar, eu queria que esquecesse um pouco a questão de ping, de delay, de lag, de não sei o que, roteador, vivo, GVT, e a gente focasse nos conceitos mais primitivos aqui de comunicação, né? É importante a gente entender o que é comunicação para poder entender por que a internet ou o servidor, as paradas são do jeito que são, né? Então, essa primeira imagem aqui, ela ilustra um exemplo de comunicação. Comunicação tanto de máquina quanto de ser humano, sempre vai ter um comunicador, que é quem está passando a mensagem, e vai ter alguém que vai receber essa mensagem, no caso um receptor. E dentro da computação, né, seja P2P ou servidor, ela vai funcionar da mesma maneira, né? Então vai ter alguém que vai lançar a mensagem, vai ter alguém que vai ouvir essa mensagem. Então esse seria o exemplo mais básico de comunicação que a gente tem, e ele funciona tanto no cenário de P2P ou no cenário de servidor. Essa outra imagem ela está ilustrando bem o que acontece num cenário de servidor, principalmente. Que é o que? É quando a gente tem um comunicador e a gente tem N receptores. Então, uma das formas de fazer a comunicação às vezes fluir mais rápido ou não é a gente centralizar a informação em uma pessoa ou uma máquina e a gente distribui para todo mundo essa informação por esse comunicador. Isso funciona parecido em uma equipe. Por exemplo, um time está fazendo um projeto e aí tem um líder. E esse líder acaba geralmente sendo o comunicador do que aquele time está fazendo, aquela equipe. Então, a gente vê que é um tipo de forma de resolver o problema de comunicação que a gente tem, ou de centralizar a informação. Então, esse tipo de cenário permite que cada usuário se comunique apenas com uma pessoa. E se o comunicador parar de receber mensagem de um receptor, ele simplesmente não manda ou deixa de dizer que esse cara existe, né? Então, num jogo online, assim, um MMORPG, geralmente a gente tem um comunicador, que é o servidor, e a gente tem N receptores, que são os players que conectam nele, né? E aí, se um player deixa de ficar offline, o comunicador continua lá ativo fazendo as funções do jogo.
Então vai dar aquela sensação de que quando a gente está jogando no servidor, dá aquela sensação que o jogo trava, teu boneco não sai do lugar, e quando a internet volta é como se ele tivesse ido para o futuro, né? As coisas continuaram acontecendo, mesmo ele fora. Isso é porque o comunicador é responsável por fazer todas as ações, as regras, né? Então esse tipo de cenário funciona muito bem em sistemas de empresa, sistemas bancários e em jogos que tem o servidor vão respeitar essa regra, né? O jogo ocorre mesmo que você esteja offline. Então seria mais ou menos esse conceito. E saindo agora um pouco do servidor, né? Outra forma de comunicação é quando a gente tem N comunicadores e N receptores, né? Por exemplo, são N pessoas falando ao mesmo tempo e N pessoas escutando ao mesmo tempo. Só por si só, se a gente fizer isso, um exercício desse numa sala fechada, a gente vai ver que é muito difícil controlar essa comunicação, né? Exige um grau de complexidade alto. E quanto mais pessoas estiverem falando ao mesmo tempo, mais difícil vai ser ouvir elas, né? E gerenciar todas essas mensagens. Então, a comunicação P2P, ela permite que a gente tenha várias pessoas falando e várias pessoas escutando. É uma zona. Só que a gente também pode organizar um pouco essa comunicação. A gente pode ter 3 pessoas falando, 5 escutando, a gente pode ter 10 pessoas falando, uma escutando. Isso vai muito depender de cenário para cenário, ou como a gente consegue trabalhar melhor com o tipo de problema que a gente tem e como implementar. Então geralmente o P2P vai ser mais ou menos baseado nisso. Por exemplo, um exemplo do torrent, geralmente quem tem um arquivo cheio vai ser um comunicador, e aí todo mundo vai conectar nele. À medida que as pessoas vão tendo os arquivos, elas deixam de ser receptores e passam a ser apenas comunicadores. Então depende muito de cada problema a ser resolvido, a forma como vai ser implementado. Então isso pode variar de jogo para jogo, de tecnologia para tecnologia, de problema para problema. E uma das formas de resolver quando a gente tem um servidor centralizado, se esse servidor cair, todo mundo fica offline e o jogo trava, né? A gente tem a sensação que o server está fora, então ninguém joga. No P2P, quando alguém fica offline, o jogo pode continuar rodando sem essa pessoa. Só que aí a gente precisa entrar um pouco num outro conceito, que é o conceito que existe de master e slave, que seria mais ou menos o master seria o cara que é o comunicador. Ele é responsável pelas mensagens. E as slaves seriam os receptores, então é quem está recebendo essas mensagens. Se a gente tiver um cenário de P2P como o da imagem, em que a gente tem um master, todas as mensagens vão passar por ele para poder chegar nas outras pessoas. Então se qualquer um dos bonequinhos ele quiser falar, tem que chegar no master, né? Só que eventualmente esse master pode ter ficado offline, pode ter desconectado, caído um raio na casa dele, a gente não sabe. E aí ele vai ficar vermelhinho ali. E aí a gente precisa ter um novo master no jogo. A gente precisa ter uma nova pessoa que vai centralizar as mensagens. Num conceito em que a gente tem uma rede de jogadores e a gente quer manter sempre um como foco da comunicação, né? Nesse caso, um novo player é elegido como uma master, né? Um comunicador, ele fica verdinho. E aí todo mundo passa a redirecionar as mensagens para ele. É como se a gente estivesse numa equipe, o nosso líder se machuca e a gente substitui ele, né? Então passa a ter um novo comunicador. E aqui começa como é que posso dizer, as picuinhas de saber, que é o que geralmente a galera vai dizer de netcode, se é bom ou não. Decidir quem vai centralizar essa informação é a grande charada e às vezes o que pode deixar o jogo um pouco lento, um pouco rápido, ou porque algumas coisas acontecem e outras não, né? No caso do Decide, eu não sei exatamente quanto master e quantas slaves ele tem, então isso pode estar acontecendo diretamente no jogo. De tantas maneiras de implementar a conexão dos jogadores na rede P2P, né? Tipo, conectar todo mundo com todo mundo, centralizar num player, centralizar em dois, que fica difícil às vezes saber por que está lagando ou não, né? Então, geralmente quando a galera reclama da implementação do lag do jogo, é referente a esse algoritmo que decide quem é o master, quem é o comunicador e quem é o receptor, ou quem são os comunicadores e quem são os receptores, né? Então, esse é um tipo de problema geralmente bem complicado de resolver. Quanto mais jogadores tem, pior fica a solução. E é muito difícil achar um meio termo assim que vá agradar todo mundo, né? Adicionado isso, a gente vai ter os provedores de internet, vai ter a conexão do Wi-Fi, e aí a complexidade disso só aumenta, né? Então, vai cada vez piorando o nível de problema que a gente tem. Então, não é algo fácil de resolver, né? E importante se tu tá jogando no servidor ou num P2P, se você estiver usando a internet, né, às vezes até num Hamash, numa rede virtual, se você estiver usando uma internet, você vai estar sujeito a um desenho parecido com esse aqui. Que aí a gente entra em algo que ajuda a dar lag, às vezes
explicam um porquê de você ter lag com um jogador e com outro não, e assim por diante, né? Então, na imagem que eu tenho aqui, a gente tem a casa A, a casa B e a casa C. Imagine e um celular perdido ali no meio. Imagine que cada linha desse de casa seja, no caso a casa A é minha casa, na casa B seja sua casa e na casa C seja de algum amiguinho nosso, né? Se a gente olhar ali na casa A, tem uns fiozinhos vermelhos, não importa se eu estou num desktop, num smartphone, se eu estiver conectado num roteador, é o roteador que vai gerenciar a rede da minha casa. Esse roteador vai passar essas informações para o modem. Então ele vai dizer assim, ó, o computador A quer falar com tal pessoa ou com tal máquina. E aí a gente vai mandar essa requisição para o nosso provedor. O modem não sabe como chegar na casa do nosso amigo, né? Ele vai pedir para o provedor. O provedor também não sabe sempre onde está a casa desse amigo, principalmente se ele é de outro provedor, né? Então pensa, se o meu provedor é NET e o meu amigo está no provedor da Vivo, o meu provedor NET tem que saber chegar na Vivo. E funciona mais ou menos como uma questão de endereço, de código postal. Pensa no exemplo pensa que o provedor é tipo um Correios, né? E o modem seria a caixinha de correio. Então, quando a gente faz uma ação na internet, seja abrir um navegador, fazer uma ação no jogo, qualquer coisa que exija mandar informação para um outro dispositivo em outro lugar, passando pela internet, a gente vai dizer o endereço onde está esse cara, que geralmente é o IP ou aquele www.google, ou seja, como se fosse um CEP para achar esse cara. Só que às vezes o nosso provedor ele não sabe exatamente onde está esse CEP, né? Por exemplo, ele recebeu casa na rua tal. Ele tem que saber onde é essa rua, né? Existe uma base de dados que tem praticamente o cadastro de todos os endereços, né? Então, o Google fica no endereço XPTO, o Facebook fica no endereço Y. E aí o nosso provedor consulta nessa base de endereço, então eu sei agora onde está o provedor B, está lá naquele servidor. E ele passa essa mensagem para o outro servidor. E esse servidor vai fazer chegar lá na casa do amiguinho. Então, tipo assim, dependendo se a gente está usando o mesmo provedor, ou se a gente tem internet da mesma operadora, vai ficar mais rápido a nossa consulta, porque a gente não, o nosso provedor ele já sabe basicamente onde está todos os nossos carinhas, né? Todas as bases deles que estão cadastradas. Fica um pouco mais rápido. Então, aqui a gente adiciona uma complexidade até isso é problema de computação mesmo, para poder achar um outro endereço que não está na minha base, não está no meu provedor. E aí começa a ficar lento. Então, se eu tenho duas pessoas, no caso ali da casa B e da casa C, que usam a mesma internet, seja NET, Vivo ou o que for, vai ser mais rápido do que falar com outro provedor que está em outra máquina, em outro lugar fisicamente. E aí eu estou dando um outro, para fechar ali, um exemplo do smartphone, que ele está conectado numa antena, ou seja, ele recebe esse sinal via antena celular, caso 3G, e ele passa pelo mesmo processo, né? Então, se a gente vê, para ele comunicar, ele vai ter que passar esse dado para a antena, e a antena vai fazer alguma coisa parecida. Às vezes a antena pode jogar direto com outro servidor, não sei. Isso depende muito de cada operadora, cada empresa de telecomunicações, né? Aliado isso, tudo que a gente falou, às vezes nossa conexão tem que ir para um amiguinho que está lá na Europa, ou lá na África, ou lá nos Estados Unidos, ou às vezes na Austrália, por exemplo. E para chegar lá, como é que a internet chega, né? Ela passa por cabos submarinos, né? Então, toda a internet é uma rede de cabos que está espalhada pelo mundo todo. Então, fica muito mais fácil jogar com pessoas, no caso aqui no Brasil, porque eu não vou precisar cruzar um oceano. Mas se eu precisar jogar com alguém na Europa, eu vou ter que passar por um cabo e mandar essa informação pelo oceano. E às vezes, para eu chegar na Europa, eu vou ter que ir lá na América do Norte e pegar um cara de lá para jogar para a Europa e aí a mensagem voltar por lá. Ou, por exemplo, se eu tiver que mandar para o Japão, né, eu posso ir tanto pelo Oceano Atlântico ou pelo Oceano Pacífico. Isso depende muito, muito, muito da tua operadora, de como está programada. Aí a gente entra numa aleatoriedade extrema. Então, é por isso que às vezes a gente pode jogar com alguém de fora e ter lag, mas, por exemplo, eu estou jogando com alguém da América do Norte hoje e talvez não dê lag, mas amanhã eu posso ter lag. E por que está tendo lag? Não sei. Porque talvez ali no México, ali naquela região ali, ó, Cuba,
no Estreito do Panamá tá rolando alguma parada, alguma sobrecarga nos fios, alguma manutenção, e eu tô tendo que passar talvez pelo oceano para chegar nos Estados Unidos e acabar alagando. Então é muito complexo saber o que realmente está acontecendo no mundo naquela hora para entender qual é a real fonte do lag, né? Então a gente sempre tem que ter um pouco de consciência que às vezes a gente, principalmente quando a gente for jogar com gente fora do país, pode estar lagado, pode ter N coisas acontecendo nesse lugar, né? Aí alguém pode chegar e dizer, ah, mas a internet lá não sei aonde é melhor que aqui, né? Ou seja, sei lá, a internet na Inglaterra é melhor que no do Brasil. Pode ser, mas se a gente olhar o Brasil, né? O pessoal reclama muito que o Brasil tem internet ruim. A gente pode pegar 10 países da Europa, jogar dentro do Brasil e ainda não preenche ele, né? Então, é muito fácil fazer uma internet, uma rede de telecomunicações funcionar num país extremamente pequeno e agora ter que fazer uma internet funcionar num país grande igual o Brasil, que tem florestas, tem serras, tem praias, tem uma geografia bem difícil de lidar, né? Então, geralmente quando delega a gente precisa ter um bom senso do que está acontecendo ou não, mas no geral pode ser isso, né? A questão da internet oscilar de um dia para o outro, onde estava bom e do nada ficou ruim, né? Pô, a gente tem uma geografia, a internet respeita às vezes a física, então muita coisa pode estar acontecendo nesse meio caminho, né? Sempre é bom ter uma boa noção disso. Então, para fechar o vídeo aí, dá para ver que é um assunto bem complexo, né? Eu nem falei muito de ping, delay, mas entendo que tem muitas variáveis em jogo, então é difícil às vezes saber o que está acontecendo, por que está lagando, e a gente tem que estar fazendo a nossa parte para estar melhorando a jogatina, né? Então, valeu pelo vídeo aí, dá o like aí e falou. Tchau, tchau.